Queridos, olá, queridos, bom dia, graça e paz. Que gostoso que está aqui hoje, né? Casa cheia, os louvores aí muito bons, maravilhosos, adorando a Deus. Que legal. Todo mundo pegou aqui o nosso boletim desse mês, gente? Ó, quem não pegou, pega lá no final. E eu só quero fazer um esquenta aqui. A gente está falando aqui sobre o culto da colheita. Vocês devem pensar, o que é isso? Venham no dia 8 de dezembro, ele vai acontecer à noite, esse culto, tá? Então é um dos poucos domingos que nós incentivamos vocês a virem nos dois horários, tá bom? Então domingo, dia 8 de dezembro, coloca na sua agenda aí, vai ser uma grande festa aqui, um dia especial, ok? Muito bom. Vamos então começar a última série do ano, tá aqui ó, 7 parábolas de Jesus. Ficou muito legal aí o filme aí, né? Introdutório aí, parabéns aí. Acho que foi o Jonatas que fez. Muito bom, o pessoal da mídia, legal. E vamos para o texto então. Quero convidar vocês para Mateus capítulo 25. Nós vamos começar com uma parábola bem conhecida. Pastor Edgar está de férias, merecidas, poucos dias. Falou que ia para a praia com a Sandra. Depois, como eu não tenho rede social, depois vocês me contam aí como é que foi a divulgação aí, as fotos. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 14. É a famosa parábola dos talentos. Diz assim, Mateus 25, 14. Eu vou ler na NVI. O reino de Deus, né, também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10.
Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Que texto, hein, gente? Quem já tinha lido ou ouvido sobre essa história aqui? A grande maioria, né? Mas eu confesso para vocês que quando eu era menino na fé, e na idade também, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, eu fui crescendo na igreja, fui crescendo em idade, e as primeiras vezes que eu tive contato com esta parábola, eu me choquei. Falei, nossa, mas que senhor perverso, mas que senhor duro, né? Parece, quem olha assim, de repente, acha que essa história é uma história assim meio injusta. Não sei, quem já teve essa percepção dessa história aqui ou foi só eu? Alguns, né? Nossa, talvez você ainda tenha. Então nós vamos estudá-la com um pouquinho mais de cuidado para a gente entender melhor. Então, muito bem, a parábola dos talentos está aí, e talvez quando você pense em talento, alguém talentoso, e é daí que vem esse adjetivo que nós usamos hoje, né? Tal pessoa é talentosa. É dessa parábola dos talentos, né? Talvez você pense nessa pessoa aqui, ó. Esse cara tem talento? O que vocês acham? Às vezes ele não sabe muito bem como usar, mas ele tem. A gente não pode dizer que esse cara não tem talento. E essa cantora aqui? Tem talento? Talvez você não goste do estilo da música dela, mas que ela tem talento, ela tem. Ninguém pode dizer que ela não tem talento. Ou talvez você pense nesse cara aqui, né? Steve Jobs, o cara que usou o seu talento aí para inovação, para tecnologia, ficou riquíssimo com tudo isso e foi um grande marco aí. Então, quando a gente olha para talento hoje, a gente pensa nessas coisas, não é isso? Pessoas talentosas. Mas quando a história foi contada, não era assim. Na verdade, essa palavra, talanta, que vem do grego, ela denotava na época quantidade e não qualidade. Era, na verdade, um sistema de medida da época, que variava, dependendo da região, entre 26 a 40 quilos. Então, quando essa história foi contada, as pessoas entenderam que ali estava falando de quantidade. Quantidade de metal, quantidade de ouro, quantidade de alguma coisa. De valor, de muito valor, né? Na verdade, um talento naquela época, ele poderia representar até 4.000 anos de trabalho, 4.000 dias, perdão, de trabalho de um trabalhador comum, o que equivaleria a mais ou menos 10 anos. Então, o que recebeu um talento era como se ele tivesse recebido praticamente 10 anos de salário. E o que recebeu 5, salário da vida toda. Concordam? 50 anos trabalhando. Então, era muita grana. Era muita grana. Muito bem, uma outra coisa que a gente precisa entender antes de entrar aí é o contexto histórico. Então, quando um homem naquela época, rico, um homem rico, dono de posses, de fazenda, e quando ele viajava, ele tinha praticamente duas opções. Ou ele fazia isso ao mesmo tempo. Então, ele costumava escolher os melhores servos dele. Não era o cara que estava ali na enxada. Eram administradores. Eram seus melhores servos. Ele capacitava essas pessoas. Ele instruía, ele treinava, ele ensinava. Para quando ele fosse viajar, eles continuassem tocando o negócio dele, para que ele não perdesse dinheiro. Então, eles faziam muitas trocas, muito comércio local, ou um grande fazendeiro. Precisava que alguém desse sequência naquilo, senão ele perderia dinheiro. Ou ele aplicava no mercado financeiro da época, que os fenícios tinham estabelecido e estava em vigor, em vigência, era um sistema de trocas e empréstimos. Então, tudo isso era
Quando essas pessoas ouviram esta parábola, elas entenderam exatamente isso, que quem estava recebendo os talentos eram servos capacitados para aquilo, treinados para aquilo, não era qualquer um. Isso já tira um pouco aquela ideia de injustiça da história, né? Poxa, ele deu para ali para o cara não soube administrar. Não é bem assim, nós vamos entender. Até porque o último, ele não é condenado por não saber administrar, ele é condenado por não agir. E aí nós vamos ver isso depois. Muito bem. Essa história, na verdade, essa parábola, ela faz parte de uma tríade que começa no capítulo 24. O capítulo 24 e o 25, eles são específicos para falar sobre o final dos tempos. São capítulos escatológicos. Jesus está falando lá, depois vocês podem ler com calma, sobre o fim dos tempos. Quando o Filho do Homem voltar, acontecerá isso, isso e isso. Mas é necessário que antes aconteça isso, isso e isso. E ele vai dando todas as coordenadas para que a gente entenda e esteja preparado para esse momento. Então, nesse contexto desses dois capítulos, há, na verdade, 4 parábolas, né? É que a última da ovelha e dos bodes, ela tem uma característica um pouquinho diferente, eu não coloquei. Mas essas 3 aqui têm as mesmas características. O final do capítulo 24 fala do senhor e do servo, aquele que foi designado para tomar conta da casa, da família. E aí o senhor sai e ele começa a bater nos servos, né? E essa parábola tem uma conotação muito de fidelidade, né? Que ele diz, quando o senhor da casa voltar, como eu vou encontrar os meus outros funcionários, né? Eles vão estar espancados, eles vão ter gastado o meu dinheiro com bebidas. Então, ali fala sobre um caráter ali familiar, comunidade, né, de cuidar das pessoas em sua volta. As 10 virgens, que é uma outra parábola bem conhecida, que começa o capítulo 25, já vai falar de um caráter mais privado, né, de você preservar o seu azeite, de você estar preparado quando o noivo voltar, para que a sua lamparina não esteja apagada. Ele voltará à noite e você precisará da luz. E nós não vamos falar sobre essa parábola, mas ela faz parte da história. E ali vai falar muito sobre vigilância, sobre eu estar vigiando sobre a minha vida, sobre o cálice que Deus colocou sobre mim, né? Sobre o meu candeeiro pessoal. Então, é isso. E aí a gente chega nos talentos agora, falando mais sobre um caráter público, coletivo, e o foco aí é trabalho. O quanto as pessoas que receberam esses talentos vão trabalhar para que esses talentos produzam e cresçam. Então gravem bem esses 3 focos: fidelidade, vigilância e trabalho. É exatamente isso que os capítulos 24 e 25 vão nos dar de base para nós estarmos preparados para a volta do Senhor. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu creio na salvação, eu creio que eu estou salvo, mas eu também creio que eu tenho uma responsabilidade nessa vida. Eu tenho uma responsabilidade na minha história, na minha trajetória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica achando assim, eu fui selado, eu fui salvo, Jesus vai me salvar de qualquer jeito, né? Ou alguns que pensam que Jesus salvou alguns escolhidos, não importa por que caminho eu vá, não importa o que eu faça, não importa o que eu omita, o que eu retenha, não importa nada, naquele dia eu serei salvo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque estes textos, eles vão exatamente confrontar a responsabilidade humana nesse processo. A salvação é gratuita, mas o homem tem o seu papel. É o seu papel de fidelidade, vigilância e trabalho. É exatamente isso que os capítulos 24 e 25 estão falando. Muito bem. As parábolas do reino, que não são só essas 3, tem outras espalhadas pelos evangelhos, elas têm essas características aqui, olha. Geralmente, quase sempre, é um senhor que se ausenta
O Senhor sai, né? Então é um Senhor ausente, é uma expectativa presente, porque ele saiu, mas alguém ficou. E alguém ficou com uma tarefa. Alguém ficou com algo para fazer. Ele não está ali à toa. Então existe uma expectativa sobre a pessoa que ficou. Todas as parábolas do reino falam sobre isso. Existe um retorno iminente. Esse Senhor vai voltar de surpresa, a qualquer hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Todas as histórias. O noivo vem à noite. Você vê lá na parábola das virgens, né? Quando o Senhor voltar, vai encontrar como seus servos. Ninguém sabe. E existe uma prestação de contas. Porque se ele saiu e deixou uma tarefa para alguém, ele retorna perguntando aonde está aquela tarefa. O que foi feito com aquilo. Então, se nós entendermos isso daqui, olha, a gente já tem um pano de fundo enorme para entendermos as parábolas do reino. E aí eu te pergunto, a prestação de contas, gente, é verdade. Ela é real. Há vários textos onde Jesus diz que ele voltará. E os homens terão que prestar contas a ele. Se isso é verdade, se essa palavra nós cremos nela integralmente, eu pergunto hoje para vocês, se Jesus voltar agora, para prestar contas com a sua vida, o que você dirá? Numa suposição que a sua volta aconteça agora. O Senhor está voltando para prestar contas conosco. O que você terá para apresentar a Ele? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias, Senhor, se o Senhor voltar, eu quero ter a minha vida preparada para te entregar algo. Porque Ele confiou algo em nossas mãos. Nós vamos ver sobre isso. Muito bem. Gente, essa parábola aí dos talentos, ela foi ao longo da história vista de várias maneiras diferentes. Nós vamos, se você estudar e se aprofundar nela, você vai ter aí cerca de umas 10 a 12 interpretações diferentes dessa parábola. Há uns que olharam com ela com uma visão religiosa, aonde o primeiro servo era a conversão dos judeus, o segundo se tratava da conversão dos gentios, o terceiro sobre ministros negligentes. Essa visão religiosa, ela falava que os judeus estavam atrapalhando os outros de chegarem ao reino. Se nós formos olhar em outro momento da história, essa muito mais recente, essa visão, vai ter uma visão mais social. E aí eles invertem os papéis. O senhor da história, na verdade, é um rico que oprime os seus funcionários. Não é um senhor justo. Olha só a inversão dos valores. Os servos que trabalham e produzem não devem ser elogiados, porque eles estão sendo explorados e manipulados pelo seu patrão. E o servo que deve ser elogiado foi o terceiro, que não fez nada e enterrou, porque ele se rebelou contra o sistema opressor. E ele não aceitou esse sistema de ganância e dos poderosos. Eu quase coloquei esse slide de vermelho, confesso para vocês. Quase, mas não coloquei. Mas é uma visão muito parecida com algumas correntes ideológicas de hoje, inclusive na igreja. Existe uma corrente que acredita nisso, né? E um lado, uma corrente católica, chamada Teologia da Libertação, que vai muito voltada para isso daqui. Muito bem. Existe, em outro momento, eles entenderam esse texto como uma visão política da época. Foi exatamente quando morreu o governador Herodes. Eles tinham 2 filhos, o Arquelau e o Antipas, e um viajou para Roma, então eles entendem que quem viajou foi Arquelau, quem ficou foi o outro servo, mas é uma visão assim muito fraca de base bíblica.
Essa visão escatológica já parece muito mais com o que nós pensamos, porque o capítulo 24 e 25 fala sobre a volta de Cristo. Então, essa visão, também chamada de alegórica, ele vai dizer que o Senhor da história é Jesus. A terra distante é o céu. A viagem de partida foi a sua ascensão ao céu. E a sua volta será a sua segunda vinda para o juízo final. Os servos bons e fiéis receberão galardões. Os servos maus e negligentes serão condenados. Isso é muito parecido com o que com que a grande maioria da cristandade acredita. Muito bem, mas existe uma visão que vai exatamente ao oposto disso. É uma visão mais amilenista, né, de uma corrente mais reformada, que vai dizer que, na verdade, a manifestação do reino ela é imediata, ela foi para aquele momento. O reino não virá, ele já foi estabelecido. Ele foi inaugurado quando Jesus entrou em Jerusalém, né, naquele dia, com o jumentinho. E o juízo futuro da mensagem não é futuro, porque o juízo já veio sobre Israel na destruição de Jerusalém no ano 70. Então é uma visão que confronta a visão escatológica. A que eu não acredito, mas também existe. Muito bem, mas nós vamos ficar mais com a visão tradicional, que ela é uma visão mais voltada para a escatologia, e ela vai destacar a mensagem mais do que os personagens. Ela vai exaltar o significado e os valores, e não vai se preocupar muito com os detalhes. Ela vai colocar foco no trabalho e na produtividade, falar sobre galardão e condenação, ok? Então vamos lá. Vamos às lições, então, que nós entendemos desta parábola. A primeira lição é que os talentos valiam muito. Nós já vimos aqui o valor dos talentos. Eles valiam muito. O que isso mostra para nós? Isso mostra a graça de Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque o que nós recebemos de Deus, nós não podemos pagar. Aquele valor para os servos era inatingível. Ninguém conseguia pagar 50 anos de trabalho. Percebem? Ninguém. Então nós entendemos que o que nós recebemos é pela graça. Nós não temos condições de pagar. Vamos colocar uma hipótese aqui. Vamos supor que alguém detenha a tecnologia de produção de oxigênio. E com exclusividade, só ele vai produzir o ar que nós respiramos. Quanto essa pessoa cobraria por esse produto? O que você acha? Muita grana, né? Porque você não fica mais que 2 minutos sem precisar dele. Você vai respirar. E o máximo que você consegue guardar desse ar aí, minutos, segundos. Você vai precisar dele de novo. Então, quanto você pagaria pelo ar? Tudo o que você tivesse. Concordam comigo? Senão você morreria. É exatamente isso. De quem é o ar? É de Deus. Mas Ele não cobra nada por isso. Ele nos dá de graça. Assim como todas as outras coisas, como o dom da vida, como a sua inteligência, seus talentos, seus dons, sua energia, sua força. Você acorda todas as manhãs. É tudo dado por Deus de graça. Você não paga nada pela vida. Ou alguém paga aqui? Não. Então nós entendemos que os talentos é uma simbologia da graça de Deus. Muito bem. Uma outra característica é que todos receberam alguma coisa. Ninguém ficou sem receber nada. Um recebeu tanto, outro recebeu tanto, outro recebeu tanto. Mas ninguém ficou sem receber nada. O que isso mostra? A fidelidade de Deus. Porque Deus tem projetos para todas as pessoas. Deus tem dons a todos os homens. E ainda que você ache que você é um incompetente
em todas as áreas. Isso não é verdade. Existem habilidades, dons, conhecimento específicos que Deus te deu. É a graça comum. Ele distribui isso aos homens. Nós vemos isso em vários textos bíblicos. Então, não se faça de coitadinho, irmão, achando que você não recebeu nada de Deus. Alguma coisa Ele te entregou. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Os talentos foram dados conforme a capacidade de cada um. Ele não deu 5 talentos para aquele que só poderia ganhar 1. Ele deu 5 para aquele que poderia ganhar 5. Ele deu 2 para aquele que poderia duplicar os 2. Ele deu 1 para quem poderia duplicar o 1. Tudo isso conforme a sua capacidade. O que isso nos mostra? A justiça de Deus. Porque Ele não vai entregar nada na tua mão que você não consiga realizar. Por isso, aquela história que eu tinha de que essa história seria injusta é mentira. Porque aqueles servos eram capacitados para entregar aquilo que o Senhor esperava deles. Eles foram treinados para aquilo. Eles receberam aquilo. E eles tinham capacidade para isso. Assim como nós. Nós temos capacidade daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Cada um naquilo que Deus te deu. Muito bem. Uma outra lição dessa parábola é que um supriu o que o outro omitiu. Se vocês perceberem, aquele que enterrou não ganhou nada, mas o outro ganhou o dobro. Sabe o que isso mostra? A soberania de Deus. Porque ainda que alguns aqui estejam querendo enterrar aquilo que Deus te deu, não pense que os planos do Senhor serão frustrados. Ele vai levantar outros. Então não fique de fora. Participe. Porque o plano de Deus é soberano. Com você ou sem você. Comigo ou sem mim. Mas ele vai acontecer. Isso é a soberania de Deus. Uma outra característica é que cada um recebeu valores diferentes. 5, 2, 1. O que isso mostra? Isso mostra o senhorio de Cristo. Ele é Senhor para distribuir os seus dons, talentos, valores, recursos, quanto Ele quiser, para quem Ele quiser. Por isso, meu irmão, não inveje o que Deus entregou na mão do outro. Se contente com aquilo que Deus te deu. Porque Ele é o Senhor da história. Não somos nós. E tem muita gente preocupado com o talento do outro. Tem muita gente achando que recebeu demais. Nossa, Deus me deu muita responsabilidade. Eu queria ser como aquele rapaz que só fica varrendo a rua de dia. Ele não tem equipe para cuidar, ele não tem meta para entregar, né? Ele não tem... Está tranquilo. Aí o rapaz que está varrendo a rua de dia, o que ele pensa? Não, Deus me deu muito pouco. Isso aqui não está legal. Eu queria estar passando nesse carrão aqui agora, ó, indo para uma grande reunião de negócios. Aquela pressão, todo mundo me cobrando e eu entregando o resultado. Percebe como a gente ambiciona e inveja aquilo que Deus entregou na mão de outro? É muito complicado isso. Mas Deus é o Senhor. Então não questione isso, meu irmão. O contentamento e a gratidão são virtudes poderosas. Tem muita gente descontente com a vida que Deus te entregou nas mãos. Tome cuidado com isso. A reclamação é um câncer que mata o cristão. Uma outra característica e lição dessa parábola é que ele saiu imediatamente para negociar. O servo bom e fiel,
não ficou esperando. Ele saiu na hora. O que isso mostra para nós? A urgência da causa. Meu irmão, aquilo que Deus entregou na tua mão é para você fazer agora. Não pode ficar procrastinando tudo. É amanhã, depois eu faço. O ano que vem eu abro a minha casa para fazer um PG. Daqui a uns 3 anos eu penso em fazer um curso de liderança. Depois eu termino a faculdade. Depois, gente, o que Deus entregou na tua mão é para agora. Nós não sabemos quando o Senhor voltará. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Produtividade, trabalho, entrega. Tomem muito cuidado com isso, gente. Tem muita gente muito acomodado como é que chama? Na rede da vida. Na rede da vida, ouvindo os passarinhos. E a vida está passando. E as pessoas ao seu lado estão passando. Oportunidades estão passando do teu lado. Os vizinhos estão passando. E você não está influenciando vidas. Os colegas de trabalho vêm e vão. E cadê o seu impacto ali? Passou mais um ano agora, estamos encerrando mais um ano letivo. O quanto você impactou as pessoas que estudam com você. Eu vou deixar para o outro ano, para o último ano, talvez o outro ano ele nem esteja mais comigo. Talvez o seu colega de trabalho seja demitido essa semana. O quanto você investiu na vida dele? Nós não temos tempo, queridos. Talvez o seu vizinho morra amanhã. O quanto você falou de Deus para ele? A causa é urgente. Uma outra lição é que quem mais negociou, mais recebeu. O que isso nos mostra? A generosidade de Deus. Porque na matemática do reino, quanto mais eu dou, quanto mais eu invisto, quanto mais eu me entrego, mais eu recebo. Ao contrário, o que aconteceu com quem reteve na história? Ficou sem. Então, na matemática do reino de Deus, quem retém, quem guarda, quem segura, quem esconde, quem cava no buraco, fica sem. Então não pense que o pouco que está na tua mão aí, eu vou guardar, eu não vou investir, eu não vou ajudar com missões, eu não vou abençoar, eu não vou doar o meu tempo, eu não vou fazer essa visita, eu vou guardar energias, eu preciso trabalhar essa semana, eu não vou para a igreja, eu preciso tirar um cochilo. É um pensamento de guardar, de reter, de esconder. Eu vou guardar minha energia, eu vou guardar os meus recursos, eu vou guardar. Você vai perder. Mas se você investir tempo, recurso, energia, valores, dons, qualidades na vida das pessoas, Deus vai cada vez nos acrescentar mais. Uma outra lição: o servo mau foi punido por omitir e não por agir. Isso é uma coisa interessante, porque nós cristãos, muitas vezes achamos assim: eu não faço nada de errado. Eu não tenho nenhum grande vício, Deus já me libertou. Eu nunca matei ninguém. Não ando nem armado. E a gente vai pensando que a gente é bom, né? Eu também, olha, esses estupradores, esses homens violentos, Deus me livre, eu não faço nada disso, né? Eu não fumo, não bebo, eu não vejo pornografia. Então, eu estou agradando a Deus. Mas o agradar a Deus, ele é muito mais amplo do que você não fazer algo errado. Ele envolve você fazer a coisa certa. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele erra tanto quanto aquele que faz o mal. Isso nos mostra o perigo da preguiça humana. Porque nós ficamos preguiçosos e nos escondemos atrás das nossas omissões.
São lições da parábola. O Senhor voltou e acertou contas com eles. Meu querido, a prestação de contas, ela é real. Ela é real. E isso não tira o amor de Deus, não. Porque tem muita gente acreditando nisso. Fala, não, Deus não pode vir prestar contas com o homem. Esse negócio de inferno é um negócio muito duro. Tem muita gente relativizando os textos que falam do inferno. E criando um monte de interpretações. Mas a prestação de contas, ela é real, e ela é bíblica, e ela está em vários textos. Sabe o que isso mostra? Que a palavra de Deus vai se cumprir, sim. Os homens nos dias de Noé também não achavam que Deus viria prestar contas com eles. E continuaram na bagunça. Mas Deus veio, e a água tomou conta. Os homens nos dias de Sodoma e Gomorra também foram avisados da destruição. Mas também não acreditaram na prestação de contas. Mas ela aconteceu. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que haverá um dia de prestação de contas. Esse dia será grande e terrível. Grande para os que estiverem com o Senhor. Serão salvos. Mas terrível para os que negligenciarem a sua palavra. Muito bem, estou acabando. Lançai-o para fora nas trevas. Isso daqui, gente, é condenação. Tem um monte de teólogo aí ensinando que os textos que falam sobre condenação não são exatamente esses. São exatamente estes. Jesus falou mais de 10 vezes sobre a palavra Guiena, que ele faz uma alusão ao inferno. Guiena é uma palavra grega que significa, era um lugar, o Vale do Rinom. Para vocês entenderem, esse Vale do Rinom, ele começou lá nos dias de Acás e depois com Manassés. Esse espaço ali próximo a Jerusalém servia, sabe para quê? Para fazer os sacrifícios dos filhos ao deus Moloque. Ali se faziam fogueiras e ficavam gente batendo tabacas para que os pais não ouvissem o grito dos seus filhos morrendo queimados. Aquele lugar se tornou uma maldição para Israel. Depois de algum tempo, Josias acaba com aquele espaço. E aí aquele lugar, por se tornar uma maldição tão ruim, ele vai se tornar então um lugar onde os bandidos da época morriam. Eles não tinham direito a um enterro digno. As pessoas... E aí eles jogavam os corpos lá, mortos. As carcaças de animais eram para lá que iam e ficavam queimando. E eles jogavam enxofre lá para fazer o negócio combustível. E ficava queimando, aquilo ficava queimando. Ao longo dos anos, aquilo se tornou o lixão da cidade. Eles começaram a jogar todos os detritos piores ali. E aquele lugar... Aquela fogueira que ficava ali queimando corpos, carcaças, detritos, ela não se apagava. Ela ficava ligada 24 horas por dia, acesa. Era este cenário que Jesus faz uma metáfora para as pessoas entenderem um pouco do que seria o inferno. Ele fala, gente, o inferno é isso. As pessoas serão lançadas no lago do fogo e enxofre que não se apaga e se consome, se queima todos os dias. E ali haverá choro e ranger de dentes. A linguagem é muito forte que Jesus usa. Gente, o inferno é real. Há muitos textos falando sobre inferno e céu.
Mas tem muitos cristãos hoje não acreditando mais no inferno e nem no céu. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lançai-o para fora nas trevas. Isso mostra a força do juízo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para o servo bom e fiel, ele diz, entra para o gozo do seu Senhor. Entra para a alegria do meu reino. Vem cear comigo. Vem participar do meu banquete. Aqui vai ter festa. Pode entrar. Isso mostra a recompensa de Deus àqueles que o servem. Aos fiéis que creem. Aos homens que pela fé aceitam a graça de Deus, o sacrifício de Cristo. Nós seremos recompensados por isso, queridos. E isso é motivo de grande alegria para nós. O Senhor Jesus diz que Ele foi preparar lugar para cada um de nós, mansões celestiais ao lado do Pai. Nós temos promessas tremendas de céu para nós. Nós precisamos pensar nisso todos os dias, quando você quer desistir da vida. Você precisa pensar nisso todas as manhãs, quando você acorda desanimado. Fala, Deus tem uma morada celestial para mim, e eu estou caminhando para lá. Hoje é um dia a menos para eu chegar na glória. Eu estou caminhando para a eternidade. Eu serei recompensado por ser filho de Deus. Você pensa nisso, queridos? Isso tem que ser o nosso combustível. É isso que nos motiva, é isso que nos anima, é isso que nos encoraja. É isso que nos faz acreditar no amanhã. É isso que não nos deixa nós tirarmos nossa vida. Nós entregarmos os pontos. É a eternidade, é a glória com Cristo no céu, na vida eterna. Foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Mas como assim pouco, se não quer muito dinheiro? Aqueles talentos valiam muito, mas comparado com a eternidade não valem nada. É isso que a história está dizendo. Você foste fiel nesse pouco 50 anos que eu te dei de trabalho aqui, que eu te entreguei esses 5 talentos, para mim não é nada. Comparado com a glória eterna. Isso mostra o poder da glória da eternidade de Deus sobre nós. A gente consegue entender isso? Que o que Deus preparou para nós é muito melhor do que o que a gente vive aqui? Será que a gente tem dimensão disso? Se nós tivéssemos realmente esse entendimento, nós seríamos pessoas mais confiantes, mais seguras de Cristo. Nós seríamos evangelizadores poderosos na mão de Deus. Esse texto aqui, de Paulo aos Coríntios, vai precisar tirar aí a imagem aí do vídeo. Esse texto aqui nos fala sobre isso. E eu vou acabar com ele. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, meu querido, mesmo que as suas forças estejam acabando, mesmo que os seus negócios estejam com dificuldade, mesmo que na sua família haja problemas de relacionamento, mesmo que pessoas queridas suas estejam com doenças, mesmo que você não tenha alcançado os propósitos que você determinou, mesmo que você não esteja no lugar da empresa que você sonhou, mesmo que as coisas não aconteçam como você espera, ainda que o nosso exterior se desgaste. Isso me lembra muito de Abacuque, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não deem o seu fruto,
ainda que as vacas não estejam nos currais, ainda que o cenário seja catastrófico, ainda que tudo de ruim aconteça, ainda que nada de bom que eu pensei se realize, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê realmente nisso? Então nós não podemos desanimar com nada e nem com ninguém. Nada pode tirar a sua alegria, a sua força de viver. Nada pode tirar o seu ânimo, o seu vigor espiritual. Nada pode tirar você do centro da vontade de Deus. Porque nada que aconteça vai impedir que eu seja renovado todos os dias. Sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E habita em mim. É este poder sobrenatural que nos move a cada manhã. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, tudo isso que você passa, meu irmão, que você arranca cabelo, que você acha que chegou o final da história, que você não aguenta mais, que você está pensando em tirar a sua vida, que você acha que não, as pessoas que você acha que não têm solução, salvação, para Paulo é uma leve e momentânea tribulação. Quando nós entendemos o foco de Deus, as coisas da terra ficam pequenas. Essa leve e momentânea tribulação produz algo em nós, produz um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação humana. As parábolas dos talentos nos mostram exatamente isso. Haverá juízo para o servo mau e negligente, haverá. Mas haverá recompensa para o servo bom e fiel, que procurou viver a sua vida debaixo da soberania de Deus, entendendo o amor do Pai, vivendo pela fé a graça de Deus sobre nós. Amém? Você crê em tudo isso, meu irmão? Crê mesmo? Então vamos nos colocar de pé. Vamos cantar uma música antes do encerramento. E vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pense em tudo que Deus fez e faz por nós. Tudo que Ele é contigo. E glorifique a Deus por essa glória eterna. Senhor amado, obrigado, Pai. Obrigado por ser quem o Senhor é. Obrigado por mudar a nossa história. Obrigado por nos aceitar como nós somos. Obrigado por transformar-nos, Senhor, a cada dia. Obrigado, Deus, por ser esse Deus tão presente, tão poderoso, tão vivo, tão verdadeiro, tão real. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer a cada dia, as nossas fraquezas, limitações. Obrigado, Senhor, por nos libertar do pecado e da maldição que havia sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por fazer as moradas ao teu lado e prometer para nós vida eterna contigo. Obrigado, Senhor, é isso que nos motiva, é isso que nos encoraja. Obrigado, Senhor, nós temos a esperança e a certeza dessa prestação de contas, aonde o Senhor virá recompensar os teus filhos fiéis. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor. Nos ajuda com a nossa fidelidade. Nos ajuda com a nossa vigilância. Nos ajuda com o nosso trabalho. Nos tira da preguiça, Senhor. Nos move, nos ajuda, nos incentiva. Em nome de Jesus, nós declaramos o teu senhorio sobre nós, a tua soberania sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos a ti, Senhor, porque a glória que em ti há não pode ser comparada com a nossa leve e momentânea tribulação,
com essa vida passageira que estamos aqui. Senhor, que possamos ser provados, mas aprovados por Ti. Em nome de Jesus, declaramos a Tua vitória sobre o Teu povo. Amém.